Fala pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai ver como animar o nosso personagem. Existem basicamente duas formas de fazer animação. Uma delas é a animação vetorial e a outra é a animação frame a frame. O que eu vou explicar para vocês é a frame a frame, mas para não ficar no ar, eu vou dar aqui uma pincelada de como se faz a animação vetorial, ok? Então na animação vetorial, você vai escolher uma sprite qualquer, faz de conta que essa aqui é a sprite do teu personagem. Ok? Então, olha lá. Então, aqui está o seu personagem super bonito aqui. Legal. Aí o que a gente vai fazer com o nosso desenho do personagem, com o nosso sprite? A gente vai pegar esse desenho e fatiar ele em partes. Então eu vou fatiar ele possivelmente aqui na cabeça, vou fatiar ele aqui no braço dele, vou fatiar aqui e vou fatiar aqui. Isso no mínimo, ok? E aí eu vou usar uma ferramenta, e o Unity tem essa ferramenta, para criar um esqueleto para esse personagem que eu quero animar, que pode variar de ferramenta para ferramenta, pode ser Ragdoll em uma ferramenta, Skeleton em outra, Bones em outra. Então eu vou criar a parte, ou em cima dessa ferramenta, um esqueleto dele. Então vamos colocar aqui uma outra cor. Pronto. Oh, que coisa. Olha lá, vou criar aqui o esqueleto, então eu vou criar aqui um osso para a cabeça. Esse osso para a cabeça eu vou juntar, vou fazer uma junção com outro osso aqui do corpo. Possivelmente esse osso do corpo vai ter uma junção com o osso da bacia dele, que eu vou deixar um pouquinho separado para mostrar que é uma junção. Vou juntar um outro osso para a perna. Eventualmente dois, tá? Para ter o joelho aqui, né? Aqui não vai ter joelho. Um outro para essa outra perna. Um outro para cá, eventualmente dois, por causa do cotovelo. E um outro para cá. Ok? Esse aqui vai se juntar com o corpo aqui, tá? Normalmente tem uma junção desse aqui com esse aqui. Ok? Joia. E aí, eu vou fazer a animação do esqueleto. Então vamos supor que eu quero que ele tenha uma animação do meu personagem descendo o braço para cá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar assim, ó, no frame 0, o osso dele vai estar aqui. No frame, digamos, 30, o osso dele não vai estar aqui. O osso dele vai estar aqui. E aí é vetorial por quê? Porque do frame 0 até o frame 30, ele vai fazer o cálculo da onde que o meu osso aqui tem que estar em cada um dos frames. Então no frame 0 ele vai estar aqui, mas no frame 1 ele vai estar um pouquinho mais para baixo, só que aqui teria que rotacionar ele, né? Teria que estar um pouco mais para baixo, depois um pouco mais, até no frame 30 ele está aqui. Então a boa parte da movimentação é feita através de cálculo vetorial. E aí, quando eu rodar a animação, ele vai fazer esse movimento aqui com o osso do seu esqueleto, o esqueleto do teu personagem. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua sprite e vai relacionar a sprite ao osso, ou anexar o osso à sua sprite, a sua skin, né? Aqui é como se a sua sprite virasse uma skin de um Fortnite, por exemplo, né? E aí, quando você faz esse relacionamento entre esse osso, esse braço, esse osso, esse braço, esse osso e a cabeça, esse osso e o corpo e assim por diante, quando o osso fizer a sua movimentação, o braço vai fazer a movimentação junto. E o mais bacana é que as ferramentas que são melhorzinhas, né, de trabalhar, e o Unity é incluído aí, ele não vai simplesmente pegar esse braço e deslocar ele vai deformar essa parte do braço. De maneira que, ao invés dele se movimentar para baixo dessa forma aqui,
né? Ao invés dele ficar, ao invés dele ficar assim, ele na verdade vai ficar assim, ó. Perceberam a diferença? O ombrinho dele aqui, ele não saiu como deveria ter saído. Ele foi deformado para que o braço continue conectado aqui no corpo. Às vezes a gente tem que fazer um ajuste fino para que essa deformação ocorra do jeito que a gente quer. Então esse é o movimento com, né, o uso de técnica vetorial. Mas o que a gente vai fazer é aquele mais clássico, ok? Então vamos voltar aqui para o Unity. O que a gente vai fazer é aquele movimento mais clássico, que ele é ideal para jogos antigos, jogos pixelados. E por que eu vou dar mais ênfase nesse? E por que eu vou explicar esse? Porque normalmente quando a gente se forma, a gente trabalha com jogos indie. A maioria dos jogos indie são jogos pixelados, e os jogos pixelados usam esse tipo de animação. Legal? Muito bem. Então como é que eu vou fazer a animação dele? A primeira coisa que eu vou fazer é criar a animação dele parado. Então, quando ele estiver parado, a cada 3 segundos, ele vai piscar o olhinho dele, para não ficar uma coisa que parece que o jogo está travado. E quando ele andar, eu faço a movimentação dele andando. Como é que isso funciona no Unity? No Unity, eu vou criar as animações em separado e vou gerenciar a transição de uma animação para outra com uma ferramenta interna do Unity chamado Animator, que também vai ser um componente do meu personagem. Então, nesse Animator, cada animação vai aparecer nela como se fosse uma máquina de estados. E aí eu faço a transição entre um estado e outro, né? Por exemplo, entre o parado e o andando, e outra entre o andando parado. E aí eu programo em alto nível quando que essas transições vão ser realizadas. Eu crio uma regra de transição. Por que eu faço isso à parte numa máquina de estados? Para não colocar a responsabilidade toda da animação dentro do script, porque aí meu script vai ficar cheio de responsabilidades. Então eles criaram esse Animator, que eu faço de forma bem alto nível e também separo a responsabilidade um pouco, né, de ficar tudo dentro de um script só. Legal? Então vai ser assim. No geral vai ser assim. Aí o meu script, eu só tenho que identificar, olha, se eu estou andando, eu vou passar para o meu Animator, né? Eu vou falar, olha, agora ele está em movimento. E aí o meu Animator gerencia a transição. E no meu script eu falo, olha, Animator, agora ele está parado. E aí o meu Animator que vai fazer a transição para parar. Legal? Então vamos criar a nossa primeira animação aqui dele parado, piscando. Para isso, eu vou ter que anexar aqui, né, adicionar aqui no meu PC um Animator. Mas eu não preciso fazer isso agora. Eu vou criar minha animação dele piscando. Ó. Então eu vou vir aqui na janela, Window, vou vir aqui em Animation e vou abrir a janela de animação para eu criar a minha animação dele parado. Pronto. Olha que legal, ele já fala, para começar a animação do teu PC, nossa, como é que ele sabe? Justamente porque eu selecionei ele aqui, né? Crie um animador e aí sim um clipe de animação. Quando você apertar esse botão, ele já vai criar um Animator e vai anexar ele ao meu personagem, ao PC. Por isso que a gente não precisa. E eu vou dar nome à minha animação de parado, que vai ser parado mesmo. Joia. Agora ele abriu essa janela, que é uma régua do tempo. Nessa régua do tempo, o que eu vou fazer? No frame 0 aqui, eu vou arrastar o meu personagem com o olho aberto, que no meu caso é o 9_10 aqui. Aí, daqui a 5 décimos de segundo, eu vou arrastar a animação dele com o olho semi-aberto. E 0,10 segundos, 1 décimo de segundo, com o olho dele fechado. Olha que bacana. Então, durante o jogo, a cada 5 décimos de segundo, ele vai fazer essa troca de sprite aqui, né, de imagem de um para o outro. Aí depois eu vou deixar ele com o olhinho aberto de novo. E agora eu quero que ele fique 3 segundos com o olho aberto, senão vai parecer que ele está com um cisco no olho. Então eu vou usar a rodinha do mouse aqui para aumentar a minha régua, ó, e chegar a enxergar os 3 segundos aqui, ó, os 3 segundos aqui. E vou arrastar de novo o olho dele, ele com o olho aberto, ó.
Então, desse ponto até esse, ele vai manter a mesma imagem, ele com o olho aberto. E, por padrão, essa animação ela entra em loop. Então, quando ele chegar nos 3 segundos, ele volta para cá. Legal? Fazendo isso, ele já vai começar funcionando essa animação dele de olho fechado, se eu não cometi nenhum erro aqui. Então, vamos lá. Play. E olha que bonitinho, ó. Ó, depois de 3 segundos, deu uma piscadinha. Muito bonitinho, né? E é isso. É simples assim. Agora eu vou fazer a animação dele andando. Como é que eu faço agora? Volto lá naquela janela Animation, que eu fechei, não deveria ter fechado, né? Olha lá, tá lá. Ih, sumiu. Não, não sumiu, é só você escolher o teu personagem aqui que ele aparece. E agora eu vou criar aqui um outro clipe de animação. Como é que eu faço? Eu venho aqui onde está escrito parado e clicando aqui ele vai dar a opção Create New Clip. E agora eu vou criar o clipezinho de animação dele andando. Então, andando. Joia. E agora eu vou usar esses carinhas aqui, ó. Vamos ver onde é que eles estão. Começa aqui. No meu é o 919. Aí eu vou usar esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aqui eu atropelei, né? Porque ficou fora de ordem. Então depois eu vou colocar esse aqui. Esse e esse. E esses aqui devem ser os que representam o movimento dele. Vamos tentar. Ó, coloquei aqui. Se você esquecer de colocar um, você vai sentir o teu personagem como se estivesse mancando, ok? Aí você tem que sair procurando para ver qual que é o que você esqueceu de colocar. Isso é muito comum, né? Principalmente quando você tem um monte aqui de sprites. Ó, coloquei esse, agora vou colocar esse aqui. Muito bem. E aí, quando ele volta aqui, ele deve voltar para o outro. Mas como eu quero respeitar esses 5 décimos de segundo, então é interessante eu pegar aqui e colocar o primeiro aqui que eu coloquei de novo. Porque senão ele vai pular daqui direto para cá e ele não vai respeitar esses 5 décimos de segundo, vai parecer que ele está mancando também. Legal? Pronto. Fiz a minha animação dele andando. Só que por padrão, ele vai entrar na animação que você quer, né, a primeira animação que você criou. Então agora eu preciso trabalhar esse gerenciamento de quando que eu transito de uma animação para outra. Como é que eu faço isso? Ah, outro detalhe. Se eu quiser ver o que eu estou fazendo, clica aqui nesse triângulozinho, ó, que vai abrir os frames, né, as imagens que você colocou aqui, tá bom? Aí você consegue acompanhar. Pronto. Agora eu vou abrir aqui a minha janela do Animator, que é quem? O gerenciador da animação. Joia. Ele não vai aparecer nada aqui se eu não tiver selecionado nada, mas quando eu escolher o PC, vai aparecer, ó. Olha os dois estados aqui, ó. Esse estado significa, assim que eu começar o jogo, vai para o estado de parado. Por padrão, é a primeira animação que você cria. Cada um desses estados representa uma animação. Então agora eu quero fazer a transição da animação de parado para andando. Como é que eu faço? Clica com o botão direito no seu estado, né, que você quer começar. Escolhe esse Make Transition, ele vai criar essa setinha. Agora vai até o outro estado e clica de novo. Ó. Criei uma transição entre essas duas animações, entre esses dois estados. Vou fazer a mesma coisa agora do andando para o parado. Clico no andando, Make Transition e clico no parado. E se eu quisesse que ele já começasse andando, dá para colocar esse como padrão? Dá. É só clicar com o botão direito e Set as Layer Default State. Ok? Mas não vou fazer isso. Se eu deixar do jeito que está, vai ficar muito esquisito, porque ele vai vir do parado para o andando e do andando para o parado, né, de uma hora para outra. Então agora eu tenho que fazer aqui a configuração das transições. Por padrão, a transição ela tem um limite de tempo que, passando esse tempo, ele vai automaticamente para o outro estado. Eu não quero isso. Então eu vou tirar esse cara aqui. Eu também quero que a transição entre um e outro seja imediatamente assim que eu pedir. Então
duração da minha transição vai ser 0. Fazer a mesma coisa com a outra transição. Escolhi aqui, tiro o hasExitTime e 0 aqui. Legal. Agora, como é que eu vou fazer para gerenciar essa transição de um para o outro? Eu vou vir aqui em parâmetros e vou criar uma variável booleana que vai dizer se eu estou me movendo ou não. Então, movendo. E essa variável aqui, esse parâmetro, que eu vou gerenciar lá do meu script. Lá no meu script eu vou falar, olha Animator, agora o seu movendo está verdadeiro. Olha Animator, agora o seu movendo está falso. E agora eu crio a regra em si, ó. Eu venho aqui nessa transição, vou nas condições aqui, ó, crio uma nova condição. E eu falo, olha, se eu estiver no estado parado, porque a flechinha vem daqui para cá, né? A transição vem daqui para cá. Então, se eu estiver parado e o meu movendo passar a ser true, então eu quero sair de parado e ir para andando. E vou fazer o inverso para outra transição, né? Se ele estiver andando, eu vou criar uma condição de que, se em algum momento eu definir que movendo for falso, então eu estou andando, mas eu defino lá no meu script que movendo é falso, então é para transitar desse andando para esse parado. Muito legal, né? O bacana é que fica alto nível, você enxerga a lógica bem facinho. É claro que quanto mais animações, mais complexo vai ficando a sua máquina de estado e você pode começar a ter algumas armadilhas aqui de transições. Pode ser que você às vezes esqueça de uma transição de pulando, por exemplo, para parado, e ele só vai de pulando para andando e às vezes não é o que você quer. Então, pode ser que você tenha umas armadilhas que aí é questão de fazer ajuste fino. Beleza? E agora que eu tenho essa máquina de estado com o seu gerenciamento pronto, eu só preciso ir no meu script e avisar lá do meu script, Animator, o movendo agora deve ser verdadeiro. Animator, o movendo agora deve ser falso. Como é que eu faço isso? Vamos que vamos. Ó. Vamos voltar aqui no script do meu PC. E aqui, se eu vou ter que entrar em contato, se o meu script vai ter que entrar em contato com o Animator, então eu tenho que criar uma referência ao Animator, que nem eu fiz com o Hijibari, por exemplo, né? Ó, private Animator anim, por exemplo. Lembrando que por enquanto ele não está referenciando coisa nenhuma, né? Então aqui no start eu tenho que falar, o anim recebe get component e aqui Animator. Pronto, a partir desse ponto, minha variável anim, né, o meu atributo anim, realmente está referenciando o Animator lá. E aqui eu vejo, ó, poxa, como é que eu faço para identificar se ele está movendo, se ele não está movendo? Uai, é só eu ver aqui como é que está o valor de x. Se o valor de x for 0, é porque eu não estou apertando nenhuma tecla aqui. Se for diferente de 0, é porque está se movendo. Então, se x for igual a 0, anim setBool, porque a minha variável lá é booleana, e que variável eu quero setar? Eu quero setar a variável movimento. Para que valor? Se é para estar parado, o movimento é falso. Se não, anim.setBool, movimento é verdadeiro. Simples assim. Muito bacana, né? E se eu não cometi nenhum erro, já deve funcionar. Vamos ver. Muitos erros podem acontecer. Eu posso ter esquecido de passar alguma das imagens de movimento, ele vai ficar mancando. Vamos tirar um pouco o zoom. Ó, tá piscando. Ei, não está se movendo. Por quê? Porque o parâmetro movimento não existe. Eu não chamei o meu parâmetro de movimento. Eu dei outro nome. É movendo. Ei, laia, laia. Mas veja como foi rápido descobrir, né? O parâmetro movimento não existe. Só posso ter errado o nome. Então vamos lá. Movendo, não é movimento. Pronto. Ó, que bonitinho, ó. E agora ele funciona. E o bacana é que eu preciso me preocupar só com uma direção, né? A partir do momento que você rotaciona,
ele rotaciona a animação também, ó. Parei, piscou. Coisa linda, né? No projeto de vocês, se vocês quiserem fazer mais, movimentação dele pulando, fazendo dash, né, que é aquela derrapagem, pode fazer também. Legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.